Mas vamos a outro poema de Oswald de Andrade. Poema de Oswald de Andrade, Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Como eu disse, vai haver também uma forte incursão nas artes plásticas, na pintura, na escultura. Um nome muito forte é Tarsila do Amaral. Só que eu não vou, como a gente tem poucos dias, poucas aulas e muitos autores, muitos poetas, muitos escritores, muitas coisas para contar, eu não vou enveredar pelo caminho da plástica, da pintura, porque isso aí seria quase um curso inteiro, seriam outras aulas, mas a gente deve abordar isso em outra disciplina mais adiante. Espero que possamos, assim como também não vou me aprofundar muito sobre o movimento concretista lá na última fase do modernismo, porque não vai dar tempo. Então a gente vai guardar para uma outra disciplina e vai poder entrar melhor nesses assuntos. Muito bem. Eu dizia na última aula, falei das correntes que transitavam ali no pré-modernismo, só relembrando, e eu disse que eu não ia falar muito sobre o parnasianismo, porque eu ia deixar para relacionar o parnasianismo com o modernismo a partir da visão de um poeta formidável, um grande expoente da primeira fase, do primeiro momento modernista, o momento heróico, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira vai escrever um poema que vai ser lido no Teatro Municipal em São Paulo sob vaias, porque o poema era muito polêmico à época. Se tornou o hino nacional do modernismo brasileiro, Os Sapos. O poema Os Sapos vai fazer uma crítica, principalmente à corrente, na poesia, a corrente parnasiana, que era aquela corrente do culto à forma, da referência ao passado clássico, onde era uma arte que falava da arte pela arte, que falava de simplicidade. É um soneto que a gente vai já ver do Olavo Bilac, principal expoente, o poeta de Via Láctea, o principal expoente do modernismo, não, principal expoente do parnasianismo brasileiro. Há um poema que chama Há um Poeta, onde ele vai falar de simplicidade, mas na verdade eles estavam como uns escultores o tempo inteiro ali, lapidando, esculpindo, trabalhando, rimando, suando, para colocar na métrica, fosse o decassílabo dos sonetos, ou fosse as 10 sílabas, ou fosse os alexandrinos, ou seja, os poemas com versos de 12 sílabas, rimas, todo o cuidado com o emprego das palavras. Tudo isso Manuel Bandeira vai criticar em Os Sapos. Mas vamos primeiro a um poema de Olavo Bilac, Há um Poeta. Há um Poeta. Poema de Olavo Bilac. Longe de estéreo, turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima e lima e sofre e sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e, natural, o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza gêmea da verdade, a arte pura inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Muito bem, esse poema mostra toda a preocupação com a forma. É metapoesia, né? Poesia que fala da poesia, a gente chama de metapoesia. Então é um poema brilhante, um poema muito sonoro, muito musical, um poema formalmente perfeito, com uma estrutura muito bem consolidada, e que defende então esse culto ao clássico, que é um poema que não está próximo da realidade brasileira, que já mudou, já é outra. Então agora vamos ao poema de Manuel Bandeira, Os Sapos. Os Sapos, poema de Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos,
a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapo-pipa, o mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é que soluça tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Nesse contraponto, Manuel Bandeira vai então mandar um recado a toda essa saparia do passado e dizer que o que interessa agora é o sapo cururu. O sapo cururu é o que é o cara do momento. Então vejam a ironia tão grande do Manuel Bandeira, que eu disse que agora acabaram as amarras, não tem preocupação com a rima, não tem preocupação com métrica, mas o Manuel Bandeira, para aumentar a carga irônica, ele faz sim o poema metrificado e rimado. Os sapos é metrificado e rimado de propósito, só para brincar, só para jogar com os parnasianos. Então ele vai, do começo ao fim, ele vai fazer blague, vai brincar com os parnasianos, vai falar da preocupação desse tanto de sapo tanoeiro, que está tão preocupado em acertar o verso, em não rimar cognatos, etc. E ele vai terminar com o sapo cururu da beira do rio, que nasce, na verdade, ele usa 2 versos de uma cantiga brasileira, bem ligada à essência do povo, né? À essência negra, à essência indígena. Então os sapos então se torna aí um hino nacional do modernismo brasileiro. Recapitulando, falei sobre os principais autores, os autores mais importantes da primeira fase modernista, do primeiro momento modernista. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Eu não apresentei nenhum poema de Mário de Andrade. Vamos dizer, a poesia de Mário de Andrade Mário de Andrade compôs muitos poemas, livros importantíssimos, mas, na minha opinião, a grande contribuição em termos líricos de obras é a rapsódia, o livro Macunaíma, o herói de nossa gente, o herói sem nenhum caráter. Macunaíma é um livro formidável, cheio de brincadeira, cheio de ironia, mas que vai surgir um pouquinho depois da Semana da Arte Moderna, uns anos depois, ali por, se não me engano, por 29, 30, algo assim. Já no final do primeiro momento, se eu não me engano, primeiro momento modernista. E Mário de Andrade vai ser um grande expoente por tudo, pelo esforço cultural hercúleo dele. Ele foi cronista, foi romancista, foi poeta, foi um articulador cultural. Ele vai fazer as viagens do turista aprendiz pela Amazônia e pelo Nordeste para conhecer esse Brasil puro, esse Brasil na essência. Ele vai ser alguém muito, muito, muito importante, não só no primeiro momento modernista, mas daí para frente também. É um dos grandes articuladores da semana e ele tem papel fundamental e não poderia deixar de falar dele. Falei sobre Mário de Andrade, falei bastante sobre Oswald, pensamos 2 poemas, refletimos sobre 2 poemas de Oswald, e falei sobre Manu, o Manuel Bandeira, o grande Manuel Bandeira do livro Carnaval, do livro Libertinagem, e o grande Manuel Bandeira que tanto causou com seus poemas
nesse primeiro momento modernista. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê com mais modernismo no seu segundo momento, na próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Valeu!